Bom, então vamos lá. Capítulo 10 de Gênesis. Hoje o capítulo 10, ele vai falar um pouquinho sobre os filhos, né, de Noa e a sua descendência. E tem muito nome, gente, tem muito nome, mas esses nomes vão nos dar um direcionamento de como foi a divisão do povo após o dilúvio, tá? Então, vamos lá. Eu vou lendo e já vou explicando para vocês por conta desses nomes, tá? Eis a genealogia dos filhos de Noa, Shem, Cã e Afete. Nasceram-lhe filhos após o dilúvio. Os filhos de Afete ou Jafé, eu vou ler Jafé porque fica mais fácil, tá? Os filhos de Jafé foram Gomer, e Gomer significa completo, gente. Magog, se alguém lembrou do Gog, da terra de Magog, né? Começou ali, ó, o Magog, tá? Magog, Madai. Madai é os medos, ou seja, o Irã. Começou ali também, tá? O Madai. Yavan é a Grécia, tá? Uma parte da Grécia ali. Tubal significa ele trará, tá? Ele trará. Meseque significa precioso. E Tiras, que são aqueles povos do mar, do Troade, da Anatólia, tá? Então, esses filhos de Afete já formam ali povos que a gente está vendo começar, é o princípio após o dilúvio. Aí os filhos de Gomer foram Askenaz. Você lembra, gente, quando a gente falou dos judeus Askenaz? Eles vêm da Alemanha, lembra? Os judeus Askenaz, eles vêm da Alemanha, tá? Então, provavelmente, os Askenaz, da tribo desse filho, Askenaz, eles formaram esse povo da Alemanha. O Rifat, o que eu estou falando aqui para vocês, gente, vocês vão encontrar lá no Wikipédia, tá? Por quê? Porque são estudiosos históricos que vão falar para vocês que mais ou menos foram formados esses povos pelos estudos genealógicos que eles fizeram, enfim, isso daí é um estudo que não é nem da minha sapiência, são dos historiadores mesmo, tá? Se é verdade ou não, não sei, é o que está lá. Aí, o Rifat vem da Arábia, a casa de Gomer, tá? E Togarma também. E os filhos de Avã foram Elixá. Elixá significa El é a salvação. Ou seja, né? Deus é a salvação. Tarshish, que são os Tarsos, que está ali no porto, tá? Kitim, bom dia, Drica. Nós estamos lendo o capítulo 10, tá? Nós estamos no versículo 4. Kitim, que são o povo do Chipre, Dodanim, que é da Grécia também. E a partir deles, as ilhas das nações foram divididas em terras, cada um de acordo com a sua língua. Uai, mas como assim, cada um de acordo com a sua língua, se antes da Torre de Babel só tinha uma língua? Ah, só que eu fui pesquisar isso. E, na verdade, aqui, o capítulo 10, ele já está contando, porque lembra que Gênesis, quem que escreveu Gênesis? Vocês sabem? Moisés.
Ah, então. Então, o que que Moisés está... Ele estava contando, tá? Que ele já estava contando o que tinha acontecido pós Torre de Babel, tá? Por isso que ele está falando assim, cada um com a sua língua. Porque após a queda de Babel, cada um foi para o seu canto, cada um foi para o seu país conforme a sua língua, tá? Então, ali, ele antecipou ele contar a história da Torre de Babel, que vai ser no capítulo 11. Então, aí, é por isso que ele está falando, cada um de acordo com a sua língua, de acordo com as suas famílias e suas nações. Ou seja, tá vendo? Eles já estavam se dividindo de acordo com as suas línguas e suas nações. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar uma tela, para vocês verem o mapa, tá? Compartilhar. Deixa eu só pegar aqui. Então, ó, essa região aqui, ó, é a de Sem, tá? Você vai ver a Síria, Arã, Elã, Arfate, Zoquitã. Aí aqui você vai ver o quê? O Cã, tá? Os hititas, os amoritas, os Canaã, os filisteus, os Mizarim, os Put, toda essa região aqui é de Cã. Essa verde, que é o Quitim, que a gente está lendo, o Javã, o Gomer, Togarma, Askenaz, Jafete, Madai, essa parte verde aqui, tá? É a do Jafete. Aí você fala assim, nossa, eles moravam tudo pertinho, tá vendo? Sem, Cã e Jafé. Mas tudo na região, o quê? Dessa região que hoje é a briga eterna, né? Que a gente vê que não tem paz naquele lugar, sempre tem, desde que o mundo é mundo, tem uma briguinha ali nessa região aqui do Mediterrâneo, que é hoje Gaza, que nós estamos vendo essa guerra aí de Gaza, com o Irã e com todos os povos árabes. Percebe? E Cã, que foi amaldiçoado, vocês lembram disso, né? Pelo próprio pai, que serviria aos seus irmãos. Ó que a região que Cã herdou, ó, filisteus, cananeus, ou seja, bem a região da Palestina, tá? Essa foi a parte herdada por Cã. Mas vamos continuar lá. Ximena, deixa eu perguntar uma coisa. Aí no mapa, onde que fica a parte de Israel? Então, aqui, ó. Aqui, né? Tá Nesse aí mesmo. onde tá o Cã. Aí foi dividida, e fica dividido em Palestina e Israel aí. Aí mais para frente, né? Se divide o quê? Aqui no meio, para cima fica Israel e para baixo fica Judá. Mas isso é lá para frente, né? Então vamos lá. O versículo 5. A partir deles, as ilhas das nações foram divididas. Já falei, né? O 6. Os filhos de Cã, olha o Cã agora, ó. Foram Cush, que faz parte da Etiópia, tá? Mitzrayim, que é o Egito, Put, que é, a gente sabe que é o povo da Líbia, e Canaã, tá? E os filhos de Cush foram Sivá, Avilá, e olha que interessante Avilá, gente, porque, ó, os filhos de Cush, tá? Foi Avilá. Só que Avilá, lá em Gênesis 2:10, vocês lembram que já tinha uma parte lá que chamava Avilá? Quer ver? Eu vou até falar para vocês. 2:10, aqui, ó. O rio saía do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 riachos. E ele circundava toda a terra de Avilá. O que pode ter acontecido? Quando quando Moisés foi contar sobre o princípio lá, ele já estava falando sobre a terra de Avilá.
E Avilá era o quê? Um dos filhos de Cã, tá? Então, ele estava contando, ó, lá perto da terra de Avilá, é a mesma coisa que hoje, né? Eu estou falando para vocês assim, gente, lá perto de São Paulo, entendeu? Só que não era São Paulo ainda, tá? Antes de surgir São Paulo, tinha outro nome. Só que, depois que surgiu São Paulo, para vocês identificarem, eu vou falar o quê? Gente, sabe lá em São Paulo? Lá na Serra de São Paulo? Então, lá era tal coisa. Então, o que quando ele foi contar sobre esse lugar, provavelmente ele já estava com o nome Avilá, por quê? Por conta dos filhos de Noé que tinham já pegado aquele lugar, entendeu? E cada lugar tinha o nome do patriarca daquele lugar. Então, por exemplo, os filisteus, né, os cananeus, vinha do quê? Da família de Cã. E Avilar, provavelmente, por conta do filho Avilar. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando Moisés foi contar isso, e ele foi falar sobre Avilar, era porque o filho de Cã já tinha possuído aquela terra, então ele conhecia como Avilá. Mas antes de ser Avilá, Moisés não colocou porque não tinha nome. Mas depois foi a terra de Avilá, que era um dos filhos de Cã. Sivá, que é o Iêmen, que a gente conhece. Ramá, que é o Golfo Pérsico. E Savtá, não sei se é assim que fala, tá, gente? E os filhos de Ramá foram Shivá e Dan. Da Dedan, né? Dadã, não sei. Que é a Arábia Saudita, tá? E aonde teve a Torre de Babel. Aí vem, Cuxi foi o pai de Nimrod. Ó, tem muita gente falando aí, e eu vou citar isso porque é interessante, tá? Cuxi foi o pai de Nimrod. A gente tem um cidadão aí, candidato a anticristo, que ele vem, o sobrenome dele é Kushner, né? E interessante que, se a gente for puxar desde o versículo 8, Cush foi o pai de Nimrod, mas quem foi Nimrod? A palavra Nimrod significa rebelião, ou o que se rebelou, tá? Então é interessante isso, porque as coisas eu acho que elas vão se clareando cada dia mais, né? Então, Ô, Nimrod. Ti, e Oi? esse aí, só para me entender, lembrar aqui, essa descendência aí de Cuxi, de Nimrod, é a mesma que o Noé amaldiçoou? Ou Sim, não? sim, porque Sim. é de Cã, Ah, é então descendência de Cã. fechou o negócio todo. Pois é, você está entendendo? Aham, tem a Exato. ver. Olha que Eu acho que, interessante. exato. E aí, Nimrod foi o primeiro governante poderoso da Terra. Verdade. Ele foi um caçador poderoso perante Adonai. Por essa razão, as pessoas dizem, semelhante a Nimrod, o caçador poderoso perante Adonai. Ou seja, ele era uma referência de poder, de guerra e de força, tá? Tanto governamental quanto de força bruta mesmo, tá? Olha Porque ele era só, um a Bíblia caçador. revela tudo e eu acho que a Tudo, gente tem uma revelação aqui, hein? tudo. A Bíblia revela tudo, tá? E por ele ser o primeiro governante, tá? E as pessoas temerem Nimrod, seu reino começou por Babel. Olha por onde que Nimrod começou o reino dele. Babel, tá? Erec, Acade, Calné, na terra de Sinar. A Síria
saiu dessa terra e construiu o quê? Nínive. Nínive. Vocês lembram que cidade que era Nínive? Que Deus teve misericórdia de Sim, Nínive? livro de Jonas para poder. O livro de Jonas. E é a cidade de Reshov, que é Reobote, né? E Quelá, ou Calá. E rezem entre Nínive e Quelá. Essa é a grande cidade, Nínive, tá? Então, vamos dar uma parada aqui só para a gente dar uma raciocinada. Os filhos de Cã teriam sido o quê? Amaldiçoados pelo próprio pai, tá? Seria ali Cuxi, o Egito, que é Mitzray, a Líbia e Canaã. É isso aqui, ó. Put, Peraí, ó. pausa. Hã? Canaã não é a terra prometida e foi amaldiçoada? Calma, não é ainda. Olha só, não é ainda. Nós estamos aqui no princípio, depois que eles saem da arca. Mas então não é a mesma Canaã. É, meu amor, mas calma. Aqui Deus ainda não tinha prometido Canaã ainda. Porque nós estamos ali no princípio. Sim, mas é tipo, Noé amaldiçoou Canaã. Amaldiçoou Cã, Cã. Cã. Que Cã. deu origem a Canaã. Sim, E sim. depois o próprio. Canaã é os povos de Cã. São as descendentes de Cã. Então, um povo amaldiçoado. Sim, O Noé. exato. Isso. E Exato. então me explica, eu sei que é lá na frente, mas é porque eu não consegui entender. Como que essa terra virou prometida? Porque Bomba na Deus, cabeça. olha só, o próprio Deus falou que o povo dele ia herdar essa terra aqui, que não era mais de Cã. Ia ser Ah, do tá. povo israelita. Ah, entendi. Mas Agora isso é entendi. lá na Não, frente. agora entendi. Ele passou para outra mão. Tipo assim, olha, você lembra que Josué teve que lutar por essa terra? Sim, sim. Então, porque Deus prometeu, ele falou: vocês vão entrar lá, Agora eu entendi. Agora eu entendi agora. vocês vão entrar lá, porque eu prometi isso para vocês. Só que aí eles vieram, ai, mas tem gigante, ai, mas tem não sei o quê, ai, mas. Entendeu? Mas eles tomaram essa terra. Sim. Agora Mas entendi. sim, mas agora é só uma pausa aí. Mas é engraçado que dos que foram amaldiçoados é que saiu os mais fortes, os mais Sim, conquistador, tudo, né? o mundo jaz no poder de quem? Maligno. Maligno. Ah, tá. Então, os governantes dessa terra, os poderosos, vão ser o quê? O maligno. Por isso eu não estava entendendo por quê. Por que Seu assim, microfone tá falhando, Sandra. Teu os melhores microfone, pedaços Sandrinha, está falhando. Oi. Agora melhorou. Eu estou falando assim, é engraçado porque como eles foram amaldiçoados, eles não devia ser assim tão próspero tudo, né? Quem devia ser mais próspero todo, assim, os melhores guerreiros seriam os outros, né? Mas igual você explicou, como o mundo jaz no maligno, eles que sobreporam a todos os outros. Ó, todos foram destituídos da glória de Deus, todos, tá? Porém, entretanto, todavia, lembrar que a partir do momento que Adão peca e perde o direito de governar, ele entregou praticamente o governo a Satanás. E ali, Satanás, ele sobrepuja todos os povos. E ele governa os reis desse mundo, no sentido de que Deus permitiu. Desliga o Isso vai microfone, ser Sandra. sanado lá depois com a morte de Cristo. Sandra, você e a Ximena não pode ficar com o microfone ligado ao mesmo tempo, né? Da interferência, vocês estão muito próximos. Eu acho que sim. Quando uma falar, a outra tem que desligar. Tá bom. Tem jeito, não. A proximidade demais. Verdade. Mas vamos lá. Total. Interessante isso que a Sandra falou mesmo, né? Sim, sim. É interessante, e isso é muito profético, gente.
Se você entender que, olha só, desde o princípio, esse povo que foi, vamos pôr assim, amaldiçoado, tá? Pelo pai, eles pegaram vamos pôr, a fatia melhor do bolo, tá? Que eles pegaram bem essa região que era a região, vamos pôr, mais fértil, o vale fértil, tá? Dali, dessa terra. Por quê? Porque estava entre o mar Mediterrâneo e entre o Golfo Pérsico. Era um vale fértil, tá? E o que acontece? Isso é profético porque é a mesma coisa que se Deus estivesse falando assim para a gente hoje. Olha, você está vendo que os maus estão prosperando, mas vocês vão herdar a terra prometida. Calma, que eu vou dar para vocês a terra prometida. É a mesma coisa. Só que, naquela época, a terra prometida era exatamente aonde estava o povo que tinha sido amaldiçoado. Xi, provavelmente porque tem que ser conquistado, né? Para você valorizar. Exato! Aí entra a luta de Jacó pela bênção. Por quê? Por que Jacó lutou pela bênção? Ele lutou para ter a bênção. A gente precisa lutar todos os dias para ter a bênção, para poder dar a terra prometida, para poder realmente colocar os pés na terra prometida. A gente precisa lutar, não murmurar, e aí a gente entra no todo o contexto histórico, desde o princípio até eles conquistarem a terra prometida. Você vai ter toda a história de Gênesis ali para falar o quê? Só vai entrar na terra prometida aqueles que forem verdadeiramente, primeiro, amarem, né, a herança, porque você vai ter que ser forte e corajoso para entrar nessa terra prometida. Você não pode murmurar, você não pode fraquejar, porque aqueles que forem covardes não herdarão o reino de Deus. E aí entra tudo isso, mas é lindo quando você lê Gênesis na perspectiva da Nova Jerusalém. Xi, e hoje essa terra não está com eles, né? Com quem que está essa terra hoje? Não é faixa de Gaza? Não, é tudo, né? A faixa de Gaza, até lá em cima, você está vendo? Ó? Os hititas, os amoritas, é tudo. Então, pega, além da faixa de Gaza, né? Pega também Israel. Só que essa briga é constante, constante, porque sempre foi assim. E mais para frente se divide Judá e Israel e é briga também, porque os judeus não falavam com os samaritanos, e os samaritanos era parte de Israel, que fazia parte das tribos que tinham subido para lá, e embaixo só tinha ficado os benjaminitas e os judeus, que era da tribo de Por Judá. que os judeus brigavam com os samaritanos? Você acredita que eu não sei? Porque os samaritanos não obedeciam a Torá. Ah, tá. Se contaminaram com outros deuses pagãos, entendeu? E toda a abominação entrou para o povo, que é o quê? O filho pródigo, que é aquelas tribos que foram lá, se contaminaram com outros deuses, mas que voltaram para o Pai, o que é agora, nos últimos dias, que Entendi. somos nós. E qual a origem dos samaritanos na... Os samaritanos são o resto das tribos, Vivi, que estão espalhadas, que não cumpriram a Torá, não guardaram a Torá. Quem guardou É a a Torá? mistura de tribo, a mistura de várias tribos, é isso? Ó, Jacó, ele teve 12 filhos, não foi? São 12 Sim. tribos. Quem ficou com a terra de Judá? Nessa guerra, tá? Foi Judá e os benjaminitas. Uhum. E para cima, ou ao redor do mundo, se distribuíram as outras tribos. Então, quem guardou a Torá, no sentido de lei, foi Judá e os benjaminitas. Entendi. Aí O resto é a samaritano. Samaria representava os gentios,
a Samaria. Por quê? Ah, os Porque, gentios, porque entendi. eles não guardavam a Torá, se contaminaram. E nós hoje? Nós hoje também Não fazemos parte guardamos. disso. Não Isso. guardamos nada, entendeu? Se contaminou com todo tipo todo tipo de idolatria e coisas que não vinham das escrituras. Mas aí Fez Jesus, né? a gente, né? Uhum. Isso tudo se converge na obra de salvação de Jesus. Yeshua. Uhum. Mas para a gente não sair fora do Não, contexto tá. aqui, Desculpa aí. a gente vai Volta continuar. aí. Aí, vocês entenderam, então, que esse filho que foi amaldiçoado pegou, vamos pôr essa fatia do bolo aí, e até hoje essa fatia é luta em cima de luta para pegar essa fatia do bolo, tá? Essa terra prometida que desde lá dos primórdios estava com quem? Com Cã, tá? Então, aí vamos lá. Mitzrayim foi o pai dos Ludim, Anamim é esse norte da África, tá? E Radim, Naftushim, que é aqueles lá do delta, tá? Aqui perto do mar. Os Patruzim, que é delta do Nilo também, lá no Egito. E Casluxim, de quem procedem os filisteus e os Caforim. Aqui, ó. Um mapa já dá para ver bem claramente aqui, ó. Que o Mitzrayim, tá? Aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó. Pegava essa parte do Egito aqui, ó. Ó. O Egito, tá vendo? Put, que fica, como eu falei, né? É o. Ai, gente, esqueci agora. Deixa eu ver aqui onde que eu anotei. Porque é tanto nome que eu vou falar. Não é fácil, não. É tanto nome, tanto. Peraí. Nananana. Cush é a Etiópia, Mitzrayim é o Egito, a Líbia, tá? Pelo menos na pesquisa estava a Líbia, né? Mas agora eu estou vendo aqui, Put aqui, não é bem a Líbia, não. É a Líbia, nem sei, tá? Mas, enfim. Esses daí também fazia parte dos filisteus. E Canaã foi o pai de Sidom, seu primogênito Et. E o Ivuse o Emori, o Gir-Gashi, o Ivita, o Arqui, o Sine, o Arvade, Cismari e Amati. Os nomes tá tudo aqui em hebraico, gente, e eu sou uma negação, mas os Amati são os amoreus. E posteriormente as famílias dos cananitas foram dispersas. E a fronteira dos cananitas iniciava-se em Sidom, quando se vai para a direção de Gaza, até Azar, quando se vai para a direção de Sodoma. Tá vendo? Amorreus e até Lecha. O que a gente tem que entender? Tá? Que é muito nome, e só para simplificar, porque senão nem eu e nem vocês vão entender nada. Tá? Olha só. Nínive, Assíria, Canaã, Amorreus, Filisteus, Sodoma, Gaza. Era tudo da família de Cã. Entenderam isso? Sim. Tá. E esses foram os descendentes de Cã, de acordo com as suas famílias e línguas, em suas terras e em suas nações. E também nasceram filhos a Sem, ancestral de todos os descendentes de Ever e irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Shem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Aqui, ó. Esse daqui, Sem, ó.
Arã, Elã, Shem, Arfade, ali no mapa, eu estou mostrando aqui para vocês, né? Aqui, ó. Esses eram os filhos de Shem, tá? Quando você tiver dúvida, dá uma olhadinha no mapa que vocês se fica mais fácil para mentalizar. E os filhos de Arão foram Uz, Hud, Geter, Mache, Arca, não sei o quê, foi o pai de Shelá, e Shelá foi o pai de Ever. Ever tornou-se pai de 2 filhos. Um recebeu o nome de Peleg, que significa divisão, pois durante sua vida a terra foi dividida. E seu irmão chamava Ioctã. Ioctã foi o pai de Almodade, Xelefe e muitos outros aqui, gente, tá? Que não vem ao caso agora. Por quê? Porque o que a gente tem que entender aqui, ó, é essa disputa aqui, tá? De território. Vocês lembram que Shem era aquele que era o de renome, que recebeu autoridade pelo próprio Deus. Canaã ia ser seu servo, tá? Servo de Shem. E Jafé ia viver nas tendas de Shem. Essa era o que Noé falou para os filhos, tá? Então, Shem está aqui, todo esse povo aqui, tá? Das Arábias, tudo. Canaã foi amaldiçoado, ia servir Shem e Jafé, que é aqui, ó, Quitim, Javã, Gomer, Togarma, Askenaz, Jafete, Madai, todos esses iam viver sob a autoridade de Shem. Entendeu? Então, hoje, o que a gente olha lá para o cenário lá da... Vamos pôr agora, hoje, tá? A Arábia, super rica, super, né? Vamos pôr assim, com muito, muito, muito dinheiro mesmo, porque eles detêm toda a riqueza mineral, do petróleo, enfim. E a gente tem essa disputa pela terra de campo. E a gente vai ver que isso sempre foi assim. Mas no final isso volta para as mãos que Josué conquistou lá para o povo, né? Porque conquistou e saiu de novo da mão deles. Isso. Mas por que saiu? Porque Não o sei. povo foi o quê? Pecou? Desobediente. Pecou contra Deus. Olha. Abandonou o que era de Deus pelas coisas do mundo, pelas idolatrias, bom, enfim, né? Eles totalmente se desviaram da verdade e preferiram a mentira. E é o que acontece hoje com o povo nosso atual. Muitos preferem a mentira do que a verdade, para que pudesse se salvar, né? E desde sempre, tá? E esses foram descendentes de Shem, de acordo com as suas famílias e línguas, suas terras e suas nações. Essas foram as famílias dos filhos de Noa, de acordo com as suas gerações e suas nações. A partir delas, nações da terra foram divididas após o dilúvio. Entende? Então, todas as nações da terra estavam aqui, exatamente nesse mapa aqui, após o dilúvio. E daqui saíram todos os povos da terra. Tá? Todas as civilizações da terra. Lembrando que, vamos pôr assim, na época de Jesus, já existia Roma, já existia a Grécia, já existia todas aquelas civilizações, até da Europa ali, né? Askenaz, que foi lá para a região da Alemanha, né? E já as tribos foram se multiplicando, se dividindo e alcançando novos territórios, e aquilo foi se expandindo, mas o início foi isso aqui. O início está aqui. E todos os povos, todas as etnias, todas
tudo partiu daqui, desse mapa que você está vendo aqui. Partiu disso, porque não existia mais povos na Terra. Todo mundo tinha morrido no dilúvio. Aí, 11:1. Toda a Terra usava a mesma língua, as mesmas palavras, tá vendo? Toda a Terra. Aconteceu que, ao viajarem do leste, eles encontraram uma planície na terra de Sinar e viveram ali. E disseram uns aos outros: venham, façamos tijolos e preparemos no fogo. Ai, gente, antes disso, eu queria mostrar para vocês que eu preparei um monte de coisa aqui e eu esqueci de mostrar. Espera aí. Apresentar outra coisa. Deixa eu pôr aqui. 100. Compartilhar. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. Aqui está falando sobre Sem, sobre a história dele, né? Peraí, que eu tinha coisado uma coisa aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui. Será que é esses? Não, é esse aqui, ó. Aqui. Você está vendo aqui a árvore genealógica? Então, vem Noé, patriarca, Sem, Cã e Jafé. Aí, olha o que ele puxou, ó. A árvore de quem? De Cã, tá vendo? Aí vem Cuxi, Mizraim, Put, Canaã, ó. Aí depois vem Sidom, Et, Amoritas. Por que ele está puxando a árvore de Cã? Porque se você entender a árvore de Cã, você entende o que aconteceu naquele pedaço ali, tá? A árvore de Cã, ela é muito importante para a gente entender toda essa divisão, toda essa briga, toda essa guerra, todos esses acontecimentos mundiais que está hoje. Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês. 10, 19? Não. Gênesis 10. Também não. Capturim. Canaã. Aqui. Compartilhar. Deixa eu buscar aqui para vocês. Então, aqui, ó, é a terra de Canaã, certo? É aquela faixa que a gente estava falando que antes estava com os filisteus, e lembra que os filisteus eram um povo que era terrível, terrível, um povo mau, um povo realmente mau. Vai lembrar também de Sansão, que combateu os filisteus, que matou os filisteus no templo dos filisteus, que era um templo pagão, tá? A gente vai ver que toda essa região aí nunca fez a vontade de Deus. A não ser essa aqui, ó, dos filisteus de Canaã, de Mas Gaza. Sansão era filisteu? Não. De Gaza, essa parte de Gaza era onde moravam os filisteus. Sim, eu estou dizendo se Sansão era um filisteu, já que ele combateu os filisteus, não, né? Sansão era um juiz hebreu, que foi levantado por Deus para combater os filisteus. Sim. Só que ele também errou, né? Porque ele foi casar com uma mulher que, né? Filisteu. Filisteia. Então, assim... E aqui está mostrando Canaã e tudo que tinha lá, sabe? Se vocês puderem dar uma lida depois, você coloca lá no Wikipédia Canaã, ele vai mostrar isso aqui para vocês, tá? Dá uma lida para vocês entenderem, porque é interessante a parte histórica, sabe? Para a gente entender. É bem legal para vocês realmente verem que desde sempre a coisa pegou quente ali naquela região, tá? Que mais que eu ia mostrar? Nimrod. Eu ia mostrar Nimrod para vocês. Compartilhar sobre Nimrod. Peraí.
Aqui, ó. Nimrod. Nimrod, que era em hebraico, divino filho do céu. Isso aí não é verdade, tá, gente? Porque a verdadeira palavra Nimrod significa aquele que se rebelou, tá? Esse divino, não sei de onde que eles tiraram aqui, divino filho do céu, tá? É um personagem bíblico de Cush, de Cã, e a etimologia dele e os escritos rabínicos derivam de Nimrod, do verbo que significa se rebelar. Aí tá certo. Assim, no Talmud babilônico, fala que, então, porque ele foi chamado de Nimrod, porque incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania, contra a soberania de Deus, tá? Então, o nome de Nimrod deriva de que ele se rebelou, se desertou, e segundo o significado hebraico. E explica ainda que os orientais têm o costume de referir-se às pessoas em destaque por outro nome dado após a sua morte. Então, provavelmente, Nimrod ganhou essa fama após a morte dele de ser o que se rebelou, havendo uma notável harmonia entre o nome e os atos da pessoa. E Nimrod nasceu na terra de Sinar, de Cush, que é a terra que a gente falou, né? Lá na Cush era na Etiópia, né? Que a gente viu. Quer ver? Deixa eu só confirmar isso aqui para não falar besteira. Não vou lembrar agora, mas tudo bem, é na região de Cush, tá? E ele se transformou num tirano, tá? E quem não fazia a vontade dele, ele simplesmente, né, matava, ele era muito opressor, um homem de guerra, e ele foi conhecido assim, tá? E aí também, se vocês quiserem ler um pouco sobre Nimrod, é muito interessante, tá? Para vocês saberem que hoje existem outros Nimrods e Nimrods, tá? Mas olha só, o Nimrod maior vai se levantar em breve, tá? Em breve. Esse tirano que foi lá no passado e que quis levantar uma torre para ir contra Deus. Por quê? Porque, gente, olha só, pensa só. Deus, naquela época, ele tinha colocado os 8 na arca e todo o resto morreu. Então, os filhos de Cã ficaram sabendo disso. E Nimrod era um dos filhos de Cã, tá? E ele falou assim: Deus matou todo mundo, então eu vou construir um monte tão alto, uma torre tão alta, que mesmo que se Deus quiser matar todo mundo de novo debaixo das águas, ele não vai conseguir me matar porque eu vou estar lá no cima do topo, tá? E as águas não vão me alcançar. Achando que pode desafiar Deus, eu dou. Exato. E aí ele pensou, as águas não vão nos alcançar, a gente vai estar lá em cima do topo e a gente não vai conseguir, e a água não vai pegar a gente não vai morrer. Olha só o pensamento de Nimrod, totalmente arbitrário, né? Ele deveria pensar eu nunca tinha ouvido isso. Para mim, ele tinha construído para chegar ao céu, não só para fugir da água. Mas é o que contam, né? Mas pensa que não tem sentido isso? Tem sentido, porque ele saiu, né? A família dele saiu da arca. O pai dele conta essa história, aí ele se revolta, fala assim: Então quer dizer assim, que se a gente não tivesse na arca, a gente teria morrido também. Se a gente se rebelar contra as leis de Deus, a gente vai morrer. Então eu vou fazer um lugar onde as águas não vão me alcançar. Pode falar, Belinha. A gente fica pensando como que pode, né? Eles vendo o que Deus tinha feito por eles e ali na arca já se rebelando contra Deus. O que é isso? Logo como que o ser humano... Nossa, não tem nem palavras. Tem nem cabimento, né? Eles acabaram de ser salvos na arca
e já começaram a se rebelar logo à saída da arca, para você ver como o homem é totalmente corruptível, corrompido, né? E destituídos da glória de Deus. Apesar de que Noé andou com Deus, mas os filhos dele, lembra quando a promessa fala que eu e os da minha casa serviremos ao Senhor, né? Você e os da sua casa serão salvos em nome de Jesus. Não é isso a promessa? Aí, esses foram salvos porque o pai deles andaram com Deus. Só que aí, imagina, os netos já não quiseram andar com Deus, que foi exatamente o que aconteceu. E aí começa toda a abominação. Eles falavam a mesma língua, falaram, vamos construir então, vamos fazer tijolos, quer ver? Vamos ler lá o 11:3. Disseram uns aos outros, venham, façamos tijolos e preparemos-nos no fogo. Assim, eles usaram tijolos no lugar das pedras para a construção e barro no lugar da argamassa. Então, eles disseram, venha, vamos construir para nós uma cidade com uma torre cujo alcance o céu. Para quê? Para escapar do dilúvio. Para fazermos um nome para nós e não sermos espalhados por toda a terra. Olha só o que ele queria também, fazer um nome. Ele queria ter um nome muito maior do que o de Deus. Eles queriam fazer um nome e para que eles não fossem espalhados pela terra, para que o povo de Cã se reunisse num só lugar, numa só torre, e alcançasse os céus. É o primeiro prédio que foi feito. A primeira cidade, É. a primeira organização, vamos pôr assim, política, tá? E, quiçá, religiosa. Por quê? Porque eles tinham a fé de que eles iam vencer Deus, iam ser maior que Deus, iam fazer um nome maior do que de Deus. Olha só como é abominável, né? Mas é isso que eles pensavam. Eles pensavam que eles poderiam ser maior que Deus, no sentido de que nós vamos construir isso para nós. E hoje a gente não vê governantes se considerando o todo-poderoso por aí? Claro que a gente vê. A gente vê isso o tempo todo, os caras achando que eles são os top. Os top. É o Nimrod, tá cheio de Nimrod. Abaixo deles não tem ninguém. É os Nimrod. Aqui nós temos um. Ponto. Acabou, falar mais nada, não? Nós temos um aqui nos Estados Unidos, tem o chefe Moore, entendeu? Que a gente sabe que ele se considera o príncipe da paz, né? Ele se considera, inclusive ele falou que onde já se viu não darem o prêmio Nobel da Paz para ele, onde já se viu, entendeu? Que ele tem que receber o prêmio Nobel da Paz, que é um absurdo se não derem para ele. Posso falar? Claro. Deixa eu tampar. Mas é igual eu estava falando assim, que você estava falando aí, hoje eles estão querendo destruir tudo, todas as pessoas, tudo para formar só um país, né? Onde ele vai governar em cima de todo mundo, né? Exatamente, Sandrinha. Exatamente. E que o Nimrod atual, que é o que eu falei para vocês, tinha o Nimrod lá do passado, mas o que o anticristo vai fazer, que é o Nimrod atual? Exatamente o que o Nimrod lá do passado fez, que é o quê? Governar sobre tudo, como se o nome dele fosse o maior sobre tudo e sobre todos. E nós sabemos que o maior nome sobre tudo e sobre todos é o único nome que é Yeshua, Jesus. Então, não há outro nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas o Nimrod vai trazer isso novamente. Aí você lembra das palavras lá de Eclesiastes, que não há nada de novo debaixo do sol. Não há. Tudo que era
volta a ser. Foi lá no passado, mas nós estamos vendo novamente acontecer. Aí, olha só, continuando aqui, só para a gente fechar esse entendimento. Adonai desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Adonai disse: as pessoas estão unidas, todas possuem uma única língua. O que quer dizer isso, gente? Espiritualmente falando. Eles estão num só espírito aqui, um espírito de rebelião. Eles E estão todos estão se na mesma rebelando. visão, né? Hã? Todos têm a mesma visão, tá com o mesmo intuito. Exato, exato. Um intuito de rebelião, de falar a mesma língua, de estarem no mesmo espírito e o espírito do maligno. Então, Adonai viu isso e falou: e veja que elas estão começando a fazer. Nessa altura, nada lhe será impossível realizar. Por quê? Porque a rebelião, gente, ela é uma coisa destrutiva. Ela acaba. Lembra daquela passagem lá que fala assim: que se possível fosse, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. Por quê? Porque o engano vai ser tão grande, a rebelião vai ser tão grande, que, se possível fosse, mas não vai, porque Yeshua é conosco, o Espírito da verdade habita em nós. Se possível fosse, eles enganariam até os eleitos, tá? Tamanha é a rebelião e tamanho é o engano que esse sistema vai trazer, tá? Aí ele fala no 7, venham, desçamos e confundamos sua língua. Aí vocês vão ter que entender que aqui o próprio Deus, a palavra diz que Deus desce da sua habitação. Quem desce? Quando ele fala desçamos no plural, façamos o homem no plural, Deus desce da sua habitação? É Jesus que desce, né? Exato. Quando fala aqui, desçamos, é Jesus e os anjos do Senhor. Lembra lá de Apocalipse, que fala que Jesus ia estar nas nuvens com miríades de anjos, um grande exército. Quando fala e há dos exércitos, é dos exércitos celestiais. Satanás, ele corrompeu 1/3 dos exércitos celestiais. Mas existem 2/3. Então, quando falar que quem está com nós é maior do que o que está no mundo, creiam, nós estamos com o Todo-Poderoso. Então, quando ele fala, venham, façamos e confundamos sua língua, para que não entendam o que o outro fala, foi para calar a voz da rebelião. Calar a voz da rebelião. Lembrando que nada acontece nesse mundo sem que a vontade de Deus seja feita, tá? Então, a falar assim, Satanás fez isso? Não, ele só fez o que era da permissão dele fazer, tá? O que não era da permissão dele fazer, até porque Satanás, ele vamos pôr assim, ele está sob a submissão de Deus completamente. Então, não tem como ele ser alguém que se equipare a Deus. Nunca. E Nimrod, por ser um filho perverso de Cã, usou querer ser igual a Deus. Querer ter um nome sobre todo nome. E aí, Nimrod também representa o espírito do anticristo. Tá? E aí, quando vocês estudarem sobre Nimrod, estudem, para vocês entenderem que o anticristo vai vir com o mesmo espírito de Nimrod. É a mesma coisa, tá? E aí,
Deus faz o quê? Confundiu as línguas justamente para eles não se rebelarem. Aí o 8 fala, por isso, a partir dali, Adonai espalhou-os por sobre toda a terra, e eles pararam de construir a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Babel, confusão, porque ali Adonai confundiu a língua de toda a terra, e dali Adonai espalhou-os por sobre toda a terra. Babel, Babilônia, significa e representa toda essa rebelião contra Deus. Por isso que fala da Babilônia Grande, por isso que a Grande Babilônia, nos tempos também de Nabucodonosor, também representava vamos pôr assim, um centro da idolatria, porque é sempre assim, são os filhos das trevas, tá? Que estão lá em idolatria, em rebelião contra Deus, contra as coisas de Deus. E tudo isso começou com Nimrod. Nimrod querendo se fazer como Deus, querendo se sobrepujar. Pode falar, Sarinha. Eu fiz um estudo sobre Nimrod final do ano passado e leva a ver que é religião. Aí você vai linkar com Tessalonicenses. A Sara caiu. Exatamente. Porque a Babilônia, gente, é o centro da idolatria. Só que ela não é só idolatria, ela é política. Você vê aqui que ele governou, ele foi o primeiro a fazer uma cidade, ele foi o primeiro governante poderoso da terra. Não é só religioso, é o poder religioso juntamente com governamental, político-religioso. E hoje o que a gente vê? O que a gente vê? A religião se juntando com a política. Ou você vai falar para mim que a cadeira da direita é evangélica, a esquerda é o quê? É o capiroto mesmo. Porém, entretanto, todavia, nós que pertencemos e seguimos somente Jesus, nós sabemos que não existe direita e nem esquerda, que todos eles pertencem ao Senhor desse mundo. Não existe direita e esquerda. Todos eles fazem parte do mesmo braço, da mesma cabeça que está governando esse mundo. O mundo jaz no maligno. Por isso que não devemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque o reino de Jesus não faz parte desse mundo. Eu não faço parte desse mundo, vocês também não fazem parte desse mundo. Não foi isso que Jesus falou? Então, é para a gente participar de política e religião? Não. Sabe por quê? Porque senão a gente vai cair aqui, ó, nesse engano aqui, de Nimrod. Um engano de rebelião contra Deus. Porque não era para eles se unirem em nada disso. Era simplesmente para eles viverem, se reproduzirem e encher a terra falando de Deus e das coisas de Deus e da salvação de Deus por meio da arca. Eles acabaram de sair da arca, eles acabaram de ser salvos e eles já estavam se rebelando. Hoje é a mesma coisa. A gente sabe o tanto que as pessoas se rebelam, mesmo sabendo da obra de salvação de Jesus. Pode falar, Belinha. Ô, Ximena, a Sara acho que tá com problema para entrar. Você tá vendo alguma coisa aí? Eu não estou vendo nada. Nada, nada, Pois é, nada. que estranho. Caiu só para ela. Fia, não estou vendo nada. Peraí, Acho que é a deixa eu ver se eu internet consigo dela. chamar ela pelo. Como é que fala? Pelo e-mail, não. Eu acho que é pelo e-mail, peraí. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela, convidar ela, né? Deixa eu ver. Eu não sei fazer isso, não, mas eu vou tentar. Aqui, ó, adicionar pessoa. Sara. Sara. Ó. Vou enviar um e-mail para ela, vamos ver.
É o único jeito que eu tenho aqui para convidar ela sem ser ela. Ah lá, a Sarinha entrou. Ah lá, entrou. Sara. Sara, Sara, Sara. Oi. Será que ela conseguiu? Sara. Ela tá aqui, ó. Sara. Acho que ela conseguiu agora. Sara. Não consigo ouvir? Ah, então é problema. É problema do coisa mesmo. Eu sinto muito, Sara. Eu não consigo resolver isso agora. Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo bem para você? Consigo. Gente, eu não consigo ouvir vocês, não. Nossa. Não, mas deixa eu só concluir. Já que vocês conseguem me ouvir, e aí eu fiz esse estudo também do Nimrod. E aí, quando você linka aí a operação do erro, né? E aí você pega o livro de Atos, tudo equivale à religião única. E vai, assim, o povo vai cair direitinho, porque vai ser, tipo, vai exaltar a Deus, só que na verdade não é Deus. A gente sabe que não é Deus, né? Então vai ser a confusão de uma só língua, o espírito de Nimrod. E é onde a gente vai ter que ter muito discernimento para entender. Pessoas que gostam muito de falar sobre o amor. Mas que amor é esse? Que o amor, né? Hoje na internet a gente não pode falar nada que a gente não ama, que a gente não tem amor, né? Mas peraí, que amor é esse? É o amor que disciplina, é o amor que corrige, é o amor que fala a verdade. Você precisa de Jesus, senão você vai para o inferno. Então, eu acho que esse espírito do. Acho não, tenho certeza. Esse espírito do Nimrod aí é o Cristo híbrido, né? A religião, a única moeda, uma só religião. E não sei se vocês viram, mas a Arábia Saudita está de mão dada com Israel, praticamente. Está de mão dada. E aí teve lá a reunião na Casa Abrâmica, os cristãos, judeus, muçulmanos e macumbeiros. Então, assim, a gente tem que ter muito discernimento mesmo nesses últimos dias. Perfeito. É isso mesmo. Porque é um sistema político-religioso em que vai enganar milhões, zilhões, não sei quantas pessoas aí vão ser enganadas. Por quê? Porque amam mais a mentira. Porque a verdade está aqui, está na palavra. A verdade é Jesus, é a palavra de Deus. A pessoa, ela não quer servir a Jesus, porque Jesus falou: quem me ama obedece os mandamentos. A pessoa quer obedecer os mandamentos? Não quer. É o espírito de Nimrod, gente. Porque Nimrod sabia que se não obedecesse a Deus, poderia ser punido novamente. Por quê? Aí criou-se um espírito de rebelião em que, não, eu vou me salvar por mim mesmo, nós vamos construir uma torre e a gente não vai ser atingido pelo dilúvio. Se Deus quiser mandar o dilúvio, nós não vamos ser atingidos. Eu vou ter um nome maior do que todo nome, porque ele falou o quê? Quero fazer um nome que seja conhecido. E, além disso, além da rebelião, ele queria governar todas as pessoas nessa torre da rebelião. Por isso que Deus foi lá e acabou com tudo isso, tá? E como que Deus vai vir dessa vez e vai acabar com a rebelião do próximo Nimrod? Com a volta de Yeshua. E Yeshua vem, que está lá em Apocalipse, tá? E faz o grande dia do Senhor, aonde a gente já sabe qual vai ser as ações do Deus Todo-Poderoso sobre a humanidade que aceitarem a besta e a marca da besta e tudo da besta e adorarem a besta, eles vão ser
jogados junto com a besta, com o falso profeta e com o anticristo, tudo junto, no mesmo lugar, tudo junto, mesmo não se ama, então vai ficar tudo juntinho, tudo misturadinho lá. Porque é isso. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele coloca na nossa frente a bênção e a maldição. Você escolhe qual você quer. Você quer a bênção? Você será abençoado, será tido como benditos do Pai. Agora, você quer a maldição? Você é o quê? Você é o quê? Você vai estar à direita de Deus, como os benditos do Pai, ou à esquerda, como os cabrito, os rebeldes? Então, é isso. É você escolher. A escolha é sua. A escolha é sua. Olha a A direita e a escolha de cada um esquerda. de nós. Brincadeira, brincadeira, só para Hã? descontrair. Quê? Tô falando, olha a direita e a esquerda aí. Brincadeira. Ah, é verdade. É, tem isso também. Não posso falar isso, porque ó, tem uns que vai falar, tá vendo aí, ó, tem que escolher a direita. Só para descontrair. É Mas tem gente verdade. que usa a Não, Bíblia mas foi assim, bem tá? lembrado, porque tem gente que acha que a direita tá designando a direita do pai, né? E isso é o maior engano também, porque não é. Porque é maldito o homem que confia no homem, seja da direita. Direita é do cão. Só se for, né? Então, esse espírito de Nimrod vai ser o que a Sara falou. Vai ser o do anticristo, uma só religião, um só governo, uma só moeda, e a rebelião em si, né? Novamente, como foi nos tempos de Nimrod, tá? Deixa eu ver que horas são, 8h43, dá para acabar esse capítulo aqui. Eis a genealogia de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando gerou Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. Depois do nascimento de Arpaxade, Sem viveu outros 500 anos e teve filhos e filhas. Arpaxade viveu 35 anos e gerou Selá. Depois do nascimento de Selá, Arpaxade viveu outros 403 anos e teve filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou Ever. E depois do nascimento de Ever, Selá viveu outros 403 anos e teve filhos e filhas. E assim foi, gente. Depois foi Peleg, Reu, Rug, Naor, Terá, mas aí chega na parte do Terá, tá? Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois do nascimento de Terá, Naor viveu outros 119 anos e teve filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão. Glória a Deus, aleluia. Olha só quanto tempo depois do dilúvio veio haver um homem de Deus novamente. Olha só. Por quê? Porque Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Eis a genealogia de Terá. E veio de quem? De Sem. Lembra que, olha aqui, o Deus de Sem, bendito seja Adonai, Canaã será o seu servo. Então, Canaã teria que servir Sem. E agora, quem vem da genealogia de Sem? Abraão. E Abraão foi tido como amigo de Deus. E Deus prometeu o que para Abraão? De ti virá uma descendência como as areias da praia, do mar, e como as estrelas do céu. Lembrando que estrelas representam os anjos, os filhos de Deus. E as areias como a grande multidão na terra. E aí se cumpre a profecia de Noé, que profetizou na vida de Sem. E Sem era o quê? O renome e autoridade. E quem é o renome e autoridade sobre todo nome? Da onde viria o filho que iria
ter o nome Hashem, Shem, de Sem. Yeshua viria da tribo de Judá, que vem de Abraão, porque foi prometido. Então, você percebe como as profecias aqui estão se cumprindo? Conforme a vontade de Deus? E a genealogia de Terá foi o pai de Abraão, Naor e Arã foi o pai de Lote. Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra onde nasceu, em Ur dos Caldeus. Então, Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, a filha de Arão. Ele foi o pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não possuía nenhum filho. Terá pegou seu filho, Abraão, Ló, filho de Arã, e Sarai, sua nora, mulher de Abraão, seu filho, e partiram de Ur dos Caldeus, dirigindo-se à terra de Canaã. No entanto, quando eles chegaram a Arã, permaneceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Gente, isso aqui é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Porque a gente entender que a genealogia do Mashiach, do verdadeiro Yeshua, tá? Do qual havia prometido lá, Noé profetizou que a tenda de Shem estariam todos debaixo da tenda de Shem. Que é o quê? Yeshua. É o nome, a autoridade, é o nome sobre todo nome. E nestes 205 anos aí estão as... Como assim, Sara? Não entendi. Nesses 205 anos aí, o acordo de Abraão, ele tem a ver com... Ai, só refresca para mim aí. Foi Terá que viveu 205 anos após, como é que é? Quando eles chegaram a Arã, permaneceram ali. Terá viveu 205 anos, isso. O acordo de Abraão, ele está ligado a esses 205 anos aí de Terá, entendeu? Então, quando você vai estudar o acordo de Abraão, aí porque o calendário, quando foi retirado os anos que faltam, né, dá justamente 205 anos, que é ligado lá no Terá e lá no Abraão. Por isso que fala, os acordos de Abraão, são esses 205 anos. Disso, não. Sabia que Também tinha não tirado sabia, não não. 205, exato. Vou mandar um estudo para vocês. Não sabia, não. Porque, assim, eu sei que tudo que está na Bíblia, gente, tem um porquê, tá? Tudo, toda a genealogia, até os nomes que a gente não entende, até o quanto essa pessoa viveu, tudo ali tem um porquê, e um porquê muito, muito maravilhoso, mas que a gente muitas vezes não entende, tá? E por isso que precisa estudar, porque Deus vai clareando cada dia mais, até que a gente consegue enxergar a profundidade daquilo. Igual aqui. Todos vão viver debaixo das tendas de Shem. E quem é Shem, representando aqui? Yeshua. Todos nós viveremos debaixo da tenda dele. Ele é o nome sobre todo nome. Ele é o Hashem. É o nome sobre todo nome. Então, a gente entendendo isso, que é desde lá do começo, desde quando Noé profetizou isso sobre a vida de Shem e de Canaã, de Cã, desculpa, a gente está vendo as coisas acontecerem. E como a Sara disse, eu até acredito muito nisso, que talvez isso esteja ligado de alguma forma, porque não tem nada na Bíblia que está aqui só por acaso. Não tem, não tem. Deus deixou tudo detalhadamente. Só que precisamos amar a palavra,
amar a palavra, dia e noite, porque assim o Espírito vai nos clareando cada vez mais. E isso é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Tem a paraxá, tá? Para a gente fechar essa paraxá de Noa, tá? E essa paraxá é linda de Noa. Se vocês quiserem, eu passo para vocês os textos para vocês correlacionarem com esse estudo que nós acabamos de ler sobre Noa. E isso é enriquecedor. Se vocês puderem fazer, é muito legal, tá? Para vocês verem como as coisas se completam maravilhosamente bem. Eu vou passar só para vocês aqui um resuminho sobre a paraxá de Noa, do que eu escrevi sobre a paraxá de Noa, tá? Que Noa, primeiramente, ele andou com Deus, mas todos os outros povos estavam corrompidos e a terra estava cheia de violência. Deus disse que o fim dos seres vivos se aproximava e Noa foi incumbido de fazer a arca, pregar que o fim estava chegando, mas ninguém deu crédito, assim como não dá nos dias de hoje. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos, e só restou Noa, os animais e as 8 pessoas. Assim está a terra hoje, toda corrompida, não houve quem prega a verdade, riem, zombam, até que novamente terá um fim, como nos dias de Noa. Mas agora temos uma Mashiach. Hoje, todos os que estiverem enxertados na oliveira será feito filho de Deus. Estará à direita do Pai. E serão, no fim dos dias, aquela mulher estéril, Sara, terá filhos, os gentios. E serão os filhos da mulher abandonada, que agora foi perdoada, tá? Aí, aqui está falando sobre os textos que vocês vão correlacionar, tá? E foi perdoada por Adonai e chamou de volta por meio do Santo de Israel, Yeshua, pela graça eterna. Então, Adonai teve compaixão de nós gentios, e ele jurou que jamais destruiria a todos novamente, por isso ele também jurou que não ficaria irado conosco novamente, por meio da nova aliança de paz, que é o Mashiach. No corte de acusação, não haverá mais acusação aos que estão enxertados. Portanto, venha e beba da água da vida, abra os seus ouvidos, ouçam, compre colírios, porque nós temos Yeshua como nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e essa aliança é eterna. Eterna com a humanidade. Assim como a aliança que Deus tinha feito com Noa, também ele falou que era uma aliança perpétua. Tá? Pode falar, Belinha. Você lendo aí eu peguei uma parte que me fez lembrar. Tá falhando o microfone, Bela. Não tá ouvindo. A gente não tá te ouvindo. E agora? Agora sim. Tá ouvindo? Aham. Deve ser por causa do fone. Naquela parte que você falou que o Pai não vai se irar conosco, né? Porque estamos enxertados na verdadeira oliveira. Aí me fez lembrar de Apocalipse, né? Também da ira, que nós não iremos passar pela ira. Então, você vê que tudo ali, a Bíblia, ela se completa, até às vezes numa única palavra, faz você lembrar de um outro livro, de uma outra referência, né? Que nós não iremos passar pela ira. Por quê? Porque o Pai não vai mais se irar conosco por conta dessa nova aliança que ele fez conosco através de Yeshua. Exato, Bela. Por isso que a paraxá, a gente estudar a paraxá, ela é tão enriquecedora. Isso não quer dizer que a gente não lembre só de cabeça, né? A gente vai fazendo as interligações, né? E vai, o próprio Espírito vai nos lembrando daquilo que a gente leu. Mas quando a gente estuda paraxá e a gente vê o quanto isso se cumpriu e se linka completamente todos os livros da Bíblia, é lindo demais, gente, é lindo demais. A gente vê que nós temos essa aliança em Yeshua. Desde sempre, a arca é Yeshua, o descanso é Yeshua,
tudo é ele, tudo é por ele, tudo é para ele. É lindo de ver isso. Então, essa promessa para aqueles que estão nele, ela é fiel e verdadeira. Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta. Se ele prometeu, ele cumprirá. E isso é uma promessa que ele fez, olha, desde o início. Então, é maravilhoso, maravilhoso. E nós sabemos que a palavra, ela vai te revelando as coisas, e quanto mais você come do pão puro, parece que, sabe, mais você bebe dessa água, mais fome e sede dele nós temos. Dele, porque há uma água viva em nós, né? Por isso que a gente precisa dar dessa água viva que está em nós para outros, para que eles também possam experimentar dessa água viva que vive em nós, agora que somos dele. E que essas pessoas também possam experimentar dessa água que mina maravilhosamente dentro de nós. Gente, muito obrigada. Eu acho que eu acabei por aqui. Nós fizemos o 10 e o 11, tá? Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus, Yeshua, o Mashiach, o Messias de Israel. Obrigada. Obrigado, meninas. Deus abençoe. Obrigada. Bom dia. Deus abençoe a todas. Bom dia. Amém. Deus Glória a abençoe. Obrigada. Bom dia. Simena, Sim. Simena, Beijo. Obrigada. eu estou saindo